Eu vou falar acerca de como é possível utilizar duas placas de rede no Linux e essas placas de redes comunicar como se fosse uma redundância de rede, ou seja, poder ligar dois cabos de rede e caso uma placa falhar, a outra permanece conectada, a conexão não vai cair. Ou se você tiver uma demanda, tiver que puxar, o servidor ter que prover arquivos pesados, como arquivos de imagem ou bancos de dados, coisa assim, ele pode contar com duas placas de rede para fazer a conexão e prover os serviços sem que tenha uma queda de performance na comunicação da rede. Perfeito? Então aqui nós estamos utilizando uma placa de rede com o nome Belinux 0. Nos vídeos anteriores teve uma explicação de como é que você troca o nome aqui para Belinux 0 ou qualquer nome que você quiser, tá? Então eu não vou entrar nesse assunto agora. Se você tiver curiosidade e não assistiu os dois vídeos anteriores, dá um pulinho no canal, assiste os vídeos para você entender como é que você troca o nome da placa de rede, tá? Dentro do Debian. O que nós vamos fazer é acrescentar mais uma placa de rede, tá? Então aqui no nossa máquina virtual do Debian, nós temos aqui, tem exatamente uma placa de rede aqui, ó. O que nós vamos fazer? Eu vou desligar a máquina virtual. Nós vamos acrescentar nesta máquina virtual aqui no Debian uma placa de rede a mais, tá? Poderia colocar até, aqui no caso da máquina virtual, ela suporta até 4 placas de rede, ok? Eu vou colocar mais uma placa de rede. Nós vamos trabalhar com duas placas de rede. Vou colocar aqui que ela está em modo bridge. Essa aqui é a placa de rede, tá? Aqui eu vou ter o MAC endereço, perfeito? Então ok. E vamos iniciar aqui a máquina virtual. E a gente vai verificar agora o que o Linux vai encontrar, tá? O que ele vai identificar de placa de rede, para que a gente possa fazer aí vamos agregar placas de rede. Vamos pegar duas placas de rede e vamos agregar elas de forma que elas vão funcionar com um único IP, tá? Então eu vou ter duas placas de rede configuradas. Vamos ter um IP para esta máquina, como se essa máquina fosse um servidor, e ela vai ter essa facilidade aí, essa configuração especial, tá? Vou entrar aqui como usuário root, tá bom? Poderia entrar como lab, mas vou entrar com root que eu estou mais familiarizado com trabalhar assim, tá bom? Vou dar um comando -config. Nós aqui ainda continuamos tendo uma placa de rede, tá? O que acontece? A outra placa ela já está instalada aí no sistema, tá? E como é que ela vai estar instalada? Como é que eu sei que essa placa, o Linux está ou não reconhecendo uma outra placa de rede? Simples. Nós vamos utilizar um comando chamado lspci. Dá um enter aqui, lspci, ele vai mostrar todos os dispositivos PCIs que estão no equipamento. E você poderia também, eu não sei, vamos ver aqui se funciona este comando aqui. Vamos ver se funciona. Ethernet. Beleza. Eu selecionei só aquilo que eu desejo encontrar da lista, tá bom? Então dando esse comando aí, psi, lspsi espaço, barrinha, grep, né, espaço Ethernet, ele vai apenas listar aquilo que eu desejo. Então nós temos aí, identificamos duas placas de rede Ethernet, tá bom?
Eu acredito que essa placa aí, ela não vai entrar com o nome de Linux 0, tá? Porque eu expliquei no vídeo anterior que você pode trocar o nome da placa de rede, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, para facilitar aqui o nosso trabalho, não ter problemas, vamos deixar a placa de rede no Linux do padrão normal, ETH0, tá? O que eu vou fazer? Vou lá no diretório etc, vou lá naquela configuração que eu mostrei no vídeo anterior e vou eliminar, tá? Vou eliminar esse arquivo aqui, agora eu vou copiar para esse outro lado aqui, ó. Tirei aquele arquivo que dá o nome para a placa de rede. Nós vamos entrar aqui no diretório etc/network. Tudo isso aí já foi explicado nos vídeos anteriores, por isso eu não vou ficar explicando aqui o que eu estou fazendo, tá? Nós vamos aqui no diretório network, vamos em interface e a gente vai aqui, ó, trocar aqui para ETH0, só para verificar se ele vai funcionar direitinho do jeito que nós desejamos, tá? Eu não costumo fazer aqui roteiro para os vídeos, eu estou batendo um papo, é como se fosse um papo descontraído falando sobre Linux, tá? Então é tudo improvisado, erros acontecem, testo às vezes algumas coisas, como se eu estivesse junto com a pessoa que está assistindo o vídeo, aprendendo Linux, explorando o Linux, tá? O canal ele é bem voltado às pessoas que ainda não conhecem Linux, pessoas mais leigas, não é um canal super técnico, então é como se a gente estivesse juntos desbravando aí o universo do Linux, tá bom? Então eu estou agora reiniciando a máquina virtual, eu desliguei, está reiniciando, demorar um pouquinho, está um pouquinho mais demorado, preciso dar uma olhada no porquê está demorado. Já abriu aqui, máquina virtual, iniciando. Vamos descobrir o que aconteceu aqui, se realmente ele aceitou as duas placas de rede. Entrar com o root, senha e config. Perfeito. Temos aqui, ó, duas placas de rede, tá bom? Bom, o que é necessário para que a gente consiga fazer agregar duas placas de rede para que elas funcionem como se fosse uma placa de rede com um único IP? Primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar no Linux, tá, um programinha chamado ifenslave, tá? Esse comandinho aqui, ó, if ou ifenslave, da forma que você conseguir aí decorar, tá? Tá, ele deu um erro aqui, não que o comando não foi encontrado, mas que foi instalado, tá bom? Bom, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer aqui, tá? Pingar aqui, 192.168.021. Curiosamente ele não pinga a máquina hospedeira, é uma grande curiosidade. Mas eu acredito que esse problema é um problema do VirtualBox. Bom, vamos lá.
olha que interessante, bem interessante mesmo, hein? Eu consigo pingar o IP da máquina VirtualBox 192.168.0.42, mas esse IP aqui da minha máquina hospedeira, ele não consegue pingar. 192.168.0.21 68.0.21 não pinga. Muito interessante. E nosso firewall está desativado. Então eu imagino que isso aqui é um problema. É um problema da máquina do VirtualBox. Muito bem, então o que nós vamos fazer? Primeira coisa, para que funcione as placas de rede agregada no Linux, é necessário que o Linux esteja ali funcionando um módulo do kernel chamado Bourne. Esse módulo ele tem que estar ativo, tá? Então, como é que eu sei se ele está ativo ou não? Se eu digitar lsmode, eu vejo todos os módulos que estão carregados no Linux quando deu o boot, tá? Vários módulos aí, que são os módulos necessários para funcionar os dispositivos. Eu tenho um módulo de rede, eu tenho um módulo de memória, módulo de partição, um módulo lá do firewall, eu tenho vários módulos, tá? Para mim saber se o módulo que nós precisamos aqui está funcionando, basta colocar o comando lsmode espaço barrinha grep e o nome do módulo. Tá vendo aqui, ó? Ó, não tem. Tá vendo? Eu vou fazer assim, ó. Existem vários tipos de configuração em que na hora que a máquina inicializa ela já carrega o módulo automático. Mas como nós estamos aqui trabalhando com aprendizado, na mão mesmo, na raça aqui, né? Para que eu consiga agregar duas placas de rede, eu tenho que usar este comando aqui, ó. Então, vamos lá, olha só. if e vem sleeve, tá? Sleeve, o nome do módulo, que é exatamente, a placa de rede ela vai ter um nome que é aquele módulo que a gente vai carregar na memória. E agregar nesse módulo, agregar aqui no bond 0, agregar a placa de rede ETH0 e agregar a placa de rede ETH1. Só que, olha só o erro que ele acontece. Está dizendo que não existe essa interface. Por que ela não existe essa interface? Porque eu não carreguei um módulo que é responsável por gerenciar esse device, esse dispositivo, esse modprobe comando. Quando eu vou carregar um módulo, eu escrevo modprobe. E quando eu vou listar um módulo, eu listo o lsmode. Ó, passou para a linha de baixo, não deu erro nenhum. Então, como é que eu sei se o módulo está carregado? Basta usar esse comando aqui, ó. Pimba, tá lá, ó. Tá vendo? Respondeu, o módulo está carregado, tem uma quantidade de memória alocada, não tem nenhum dispositivo ainda em uso. Não está usando nada aí. Ele é o 0, tá vendo, ó? Tá vendo o 0 aqui, ó? Tá vendo esse 0? Então, esse 0 vai entrar aqui, ó. Olha lá. Bond 0, tá vendo? Agora, olha o que acontece quando eu dou o comando para agregar as duas placas de rede. Olha que lindo, ó. Ele agregou, não deu erro nenhum. Vamos ver como é que está o módulo lá na memória. ls, tá? Opa, coloca direitinho. Tá lá, carregado direitinho. O módulo é o bond 0, ok? Vamos usar o comando ifconfig. Ainda não tem nada aí. Nós vamos configurar essas placas de rede para que elas funcionem assim, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Vamos entrar lá, arquivo, etc. Tá? Network, interface. Nós vamos fazer o que? Nós vamos colocar aqui, ó, como
static, vem aqui com static, ou seja, ele depende de que seja apontado um IP para eles, tá? Nós vamos configurar inicialmente assim e não vamos dar IP nenhum, tá? Então eu vou reiniciar o Linux, nós vamos fazer todo o procedimento de novo, tá? Então agora você já sabe qual é o procedimento, perfeito? Nós vamos repetir o procedimento. Veja, eu estou fazendo passo a passo, explicando e fazendo ali na mão mesmo, tá? Você pode fazer isso no Linux, você pode colocar num script, você pode automatizar tudo isso, mas o importante é aprender o conceito, aprender como é que você configura isso, porque eu poderia aqui apenas dar um script, o vídeo ficaria super hiper rápido e teria ensinado para você como é que se agrega duas placas de rede, tá? Mas o objetivo aqui é bater um papo, não é ficar fazendo um vídeo só para dizer que eu ensinei e pronto. Olha só. Primeira coisa, carregar um módulo. Opa, deu um erro. Agora sim, carreguei o módulo, tá? Segunda coisa, agregar as placas de rede a um módulo bond, ok? Perfeito. Agora o que nós vamos fazer? Olha lá, if config. Vamos ver se funciona. Bond 0, eu vou dar um número IP. Um número IP aqui qualquer, tá? Eu vou dar um número IP. E olha só, presta bem atenção. Eu tenho que dar um número IP que não existe na rede, tá bom? Então, por exemplo, se eu colocar o número IP, se eu colocar esse número IP aqui, 21, ele já existe lá na rede, lá, tá vendo? Já tem um IP 21. A minha rede está pequenininha aqui. Então, se você tiver numa rede maior, procura um IP que não está sendo usado. Por exemplo, se você desejar colocar o IP 50, você antes pinga esse IP para ver se ele está funcionando. Ó, ninguém respondeu a esse IP, tá? Então eu posso usar ele. Se alguém tivesse respondido, eu teria que escolher outro IP para não derrubar alguma máquina que já está na rede. Você está fazendo essa experiência aí numa empresa, no seu escritório, num local que tem várias redes, você de repente você gerencia TI ou está trabalhando na área, começou há pouco tempo, quer fazer suas experiências, aí você me coloca o IP que de repente por azar é o IP, sei lá, de um diretor, de uma área importante da empresa, você vai derrubar a máquina do cidadão. Então, tem que procurar um IP que não esteja navegando na internet. Ó, ele aceitou atribuir a ele um IP. Vamos dar o ifconfig e ver o que acontece. Olha só que interessante, pessoal. Você vai observar lá na primeira interface, o bond 0, tem o IP 192.168.0.50, tá? Depois o ETH0 entrou como um slave, olha lá, slave. O ETH1 ele entra como slave também, só que ele está fazendo, eles estão trabalhando todos semelhante, nas mesmas métricas, fazendo multicast, a mesma coisa. E embaixo é a interface loopback, aquela interface de software que faz comunicação com o hardware. E o hardware lá, a parte física é o ETH0 e o LO é quem fala com os aplicativos, é a parte de software, é o loopback, aquele que vai, ele é virtual, tá certo? Muito bem, olha lá. Vamos tentar pingar o gateway da rede. Muito bem, ele não está pingando. Vamos tentar pingar 21. Não está pingando. Agora nós vamos tentar na máquina hospedeira pingar a nossa máquina virtual. Encontrar a nossa máquina virtual. Dar um ping. Ó, também não está encontrando. Quer dizer, não está funcionando comunicação nenhuma. Tá? Agora, o que eu fiz aqui, ó? Eu descobri um problema na máquina virtual. Essa máquina VirtualBox aqui, que é muito, mas muito interessante mesmo. Ela não consegue fazer comunicação agregado com duas placas de rede, tá certo? Não consegue fazer isso.
É bem interessante isso eu descobri, eu não sei se isso é um bug da máquina virtual, ainda não sei como resolver. Eu fiz umas pesquisas, tentei resolver e eu não consegui, eu não sei ainda como resolver isso aí. Faz parte da TI, faz parte de você trabalhar em desenvolvimento, ter situações que você desconhece. Isso é normal acontecer, tá? Então o que eu descobri? Que tenho que ter uma dessas placas ativada. Por quê? Porque quando você agrega duas placas de rede, quando você desativa uma, a outra tem que permanecer funcionando, tá? Mas a máquina virtual aqui, por algo que eu não sei dizer, eu acho que é um bug da máquina virtual, tá? Ela não permite isso, tá bom? Então o que acontece? Olha só. Eu tenho aqui a máquina hospedeira, eu tenho um prompt aqui do Windows, que é a máquina que está hospedando a máquina virtual. Eu estou mandando aqui ele repetir o ping aqui, tá? E o que acontece? Não está funcionando. Está funcionando. Está aqui funcionando, está pingando. Na máquina aqui virtual, eu tenho placas de rede agregada, tá? Então, como é que tem que funcionar? Ele tem que funcionar o seguinte: quando eu desconecto o ETH0, o cabo, deixo essa placa parar de funcionar, eu tenho que continuar pingando. E quando eu desconecto o ETH0 e deixo a vamos lá. Quando eu desconecto o cabo de rede de uma placa ETH0, a ETH1 continua respondendo. E quando eu faço o inverso, mantenho a ETH0 conectada na rede e desconecto a ETH1, tem que continuar funcionando. Tá? Não pode interromper esse funcionamento. Porém, na máquina virtual não está acontecendo este comportamento. Tá? Então eu utilizei aqui a máquina virtual para ensinar de forma didática como é que você faz. Tá? Só que não serve agora nesse momento a máquina virtual para demonstrar que realmente funciona essa configuração do Linux. Por quê? Se eu desconectar a placa 2, eu ainda continuo na máquina hospedeira aqui, continua funcionando, tá? A máquina que está hospedando o virtual. Agora se eu vim aqui, conectar ETH2 e vim aqui desconectar HTH1, sabe o que vai acontecer? Ele para de funcionar. Tá vendo? Ele não consegue fazer esse procedimento em máquina virtual. Creio eu que é um problema do VirtualBox, tá? Então, como é que eu fiz para resolver este problema? Como é que eu fiz para resolver esse problema? Bom, muito simples, tá bom? Muito simples mesmo. Eu fiz uso de uma máquina real. Fui lá para o mundo de verdade. Saí do mundo virtual e fui para o mundo de verdade. Então eu tenho um equipamento que eu utilizo para fazer simulação e eu configurei ele, deixei ele configurado já, preparado para simular tudo isso que eu expliquei aqui na máquina virtual, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar na máquina virtual, tá bom? E nós vamos simular para saber se realmente isso aí funciona, tá bom? Então, perfeito. Olha lá. A nossa máquina real, né, do mundo de verdade, ela está com o IP 192.168.0.30. Deixa eu ligar aqui tinha esquecido de ligar meu switch. Preparei um switch para isso. Tá, acabei de ligar o switch, tá aí, está pingando, tá? Então eu tenho uma resposta da máquina 192.168.0.30, tá bom? Então, como é que eu vou demonstrar isso aqui? Vamos deixar um pouquinho a máquina virtual de lado. Nós vamos abrir aqui, uma interface remota, uma máquina remota, porque eu tenho uma comunicação remota com a máquina que nós vamos utilizar, tá?
já tinha colocado aqui o IP30. Nós vamos entrar remotamente nesta máquina aqui.